Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Síndico Profissional. Por meio dessa aula, do início ao nosso curso, que tem um cronograma programático previsto para ser ministrado ao longo de 20 aulas. Meu aluno, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e estarei aqui com vocês ao longo de todas essas 20 aulas para passar os conteúdos e explicar certinho tudo que for reservado aqui nesse curso para vocês, tá certo? Bom, meu aluno, você vai encontrar aí, né, anexo ao seu curso, uma apostila contendo 20 capítulos, tá certo? E cada capítulo, por sua vez, corresponde a determinada videoaula. Por exemplo, capítulo 1 corresponde à primeira videoaula, capítulo 2, segunda, e assim em sequência, pessoal. Bom, o que eu recomendo que vocês façam antes de começar a assistir a videoaula? Que façam sempre uma pausa, caso já tenham iniciado, e efetuem a leitura do capítulo, para que vocês já venham, né, para a videoaula de certa forma apresentados, né, tendo conhecimento dos conteúdos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Bom, sem mais delongas então, meu aluno, vamos dar início aqui à nossa primeira videoaula, né, e trabalhar sobre os temas que nós temos separados aqui. Vamos lá, meu aluno. Bom, nosso tema principal a ser trabalhado aqui no curso é a introdução à função de síndico profissional e os seus respectivos subtópicos para que a gente possa estar trabalhando aí, né, sobre esse tema geral, são o que é ser um síndico profissional, a importância do síndico na gestão condominial, diferenciação entre síndico, morador e profissional e perfil e competências essenciais para o cargo. Meu aluno, começando, né, falando aqui um pouquinho do nosso tema geral, o síndico profissional, ele acaba sendo aí o profissional gestor, né, especializado na administração do condomínio, né? E esse profissional, ele é contratado para estar exercendo aí as responsabilidades de um síndico, né, com imparcialidade, principalmente, como questão ética, né, e competência técnica. O síndico, pessoal, ele desempenha, né, um papel estratégico na organização, manutenção e desenvolvimento dos condomínios, né? Vamos começar falando aqui sobre o nosso primeiro subtópico, então, que é o que é ser um síndico. Pessoal, o síndico profissional, né? Ele acaba sendo aí, como eu expliquei para vocês, um prestador de serviços que assume a administração de um condomínio sem a necessidade de residir naquele local. Ou seja, o síndico ele não precisa morar no condomínio, tá? Muitas vezes acontece do síndico morar no mesmo condomínio, mas não é obrigatório, né? A atuação do profissional síndico ela é regulamentada pelo Código Civil Brasileiro, tá, pessoal? No artigo 1348, que por sua vez, né, descreve aí algumas atribuições do síndico. Diferentemente do síndico morador, pessoal, o síndico profissional, né, ele é remunerado para que ele possa estar desempenhando essa função, né? Ou seja, ele é pago. É, isso na forma da lei, na verdade, né? Pessoal, algumas das responsabilidades principais do síndico são gerenciar, né, os recursos financeiros e orçamentários do condomínio, coordenar algumas equipes de manutenção, segurança e limpeza, né, garantir o cumprimento das normas condominiais e legais, representar o condomínio em juízo e fora dele e estabelecer também uma comunicação clara e eficiente com os moradores, né? O síndico profissional, pessoal, ele atua, né, como um gestor qualificado, com as habilidades que vão além das práticas administrativas, né, incluindo aí liderança, negociação e até mesmo a capacidade de lidar e resolver alguns conflitos. Bom, eu quero falar com vocês aqui agora sobre o nosso segundo subtópico, né, que é onde nós vamos tratar aqui da importância do síndico na gestão condominial. Temos aqui, pessoal, a figura do síndico, né? Como eu estava explicando para vocês, a gente pode fazer uma reflexão e apontar que ela é, de certa forma, crucial para o funcionamento em harmonia de um condomínio, né? Justamente pelo síndico atuar como um intermediário entre os interesses coletivos dos condomínios e as exigências legais e operacionais, né? A gestão pessoal efetuada pelo síndico, né, ela vai estar impactando aí diretamente a qualidade de vida dos moradores e até mesmo a valorização do patrimônio, tá? Valorização
do condomínio, dos imóveis que se encontrem ali presentes e estruturados. Bom, a gente pode estar refletindo aí sobre alguns dos benefícios de uma boa gestão síndica, né? Seria aí, em primeira mão, uma organização administrativa. O que eu quero dizer com isso? Um síndico bem preparado, pessoal, ele acaba garantindo aí que os processos internos eles sejam conduzidos de forma eficiente e principalmente de forma transparente também. Temos a valorização do patrimônio, né? Onde essa manutenção adequada das áreas comuns e uma boa gestão financeira, elas acabam aí aumentando o valor dos imóveis no mercado, né? Outro benefício que nós citamos até no último subtópico é a harmonia no convívio. Uma resolução de conflitos e aplicação justa dessas normas, né, acabam promovendo aí um ambiente mais pacífico, né, pessoal? Ainda temos o cumprimento de obrigações legais, né, onde o síndico ele assegura que o condomínio ele atenda às exigências legais, evitando aí algumas multas e até mesmo penalidades, né, pessoal? Eu quero tratar com vocês aqui agora também algo que eu julgo muito importante devido a alguns temas que a gente citou, né, que é o nosso terceiro subtópico, que é a diferenciação entre o síndico morador e o síndico profissional. Pessoal, a principal diferença entre o síndico morador e o síndico profissional, ela reside aí na natureza da relação com o condomínio, né? Enquanto o síndico morador, ele é um condomínio eleito, né? É, eleito pelos moradores, né, pessoal? Tava buscando a palavra que certa para vocês, né? Na verdade, é um condômino eleito para que ele possa exercer a função, muitas vezes, né, de forma voluntária ou até mesmo com remuneração reduzida, né? E o síndico profissional, ele acaba sendo aí contratado exclusivamente para gerir o condomínio, trazendo uma abordagem, de certa forma, técnica e imparcial. Algumas vantagens, pessoal, e desvantagens, né, como síndico, morador e profissional. As vantagens do síndico morador, em primeira mão, é a familiaridade com os moradores e até mesmo com as demandas locais, né? E possivelmente um custo reduzido para o condomínio, né? Agora, como algumas desvantagens, a gente tem aí, por exemplo, a parcialidade, né? De essa possível parcialidade, né, nas tomadas de decisões, uma falta de tempo ou conhecimento técnico, relações pessoais também que podem acabar dificultando a gestão desses conflitos, né? Coisas que a gente já não teria de repente com o síndico profissional. O síndico profissional, ele pode estar, por meio da sua grade curricular, né, apresentando aí uma certa expertise em gestão condominial, né? Pode ter uma visão imparcial e objetiva, e até mesmo trazer uma dedicação integral à função. Quais seriam as desvantagens, pessoal, do síndico profissional? Em comparação com o síndico morador, a gente pode dizer aí, né, alguns custos financeiros mais elevados e uma necessidade de adaptação à cultura dos condomínios, né, pessoal? Por exemplo, em alguns condomínios, né, maiores ou mais complexos, essa figura do síndico profissional ela acaba sendo aí preferida, né? Isso devido à maior demanda por habilidades técnicas e estratégicas, devido ao tamanho do condomínio, tá certo? Bom, vamos partir aqui agora para o nosso quarto e último subtópico da aula de hoje, onde nós vamos falar aqui sobre o perfil e competências essenciais para o cargo. Pessoal, um síndico profissional de sucesso, ele deve possuir, né, um conjunto de habilidades técnicas e comportamentais que lhe permitam, de certa forma, enfrentar os desafios diários da gestão condominial. E além disso também, um perfil ético e transparente ele acaba sendo aí indispensável para conquistar a confiança dos condôminos, né? Os condôminos são as pessoas que residem naquele condomínio, são os moradores do condomínio, tá certo? Bom, vamos falar aqui sobre algumas características e habilidades fundamentais, né? Em primeira mão, a gente já pode apontar aqui o conhecimento técnico, como legislação condominial e trabalhista, né? Finanças e contabilidade, gestão de contratos e fornecedores e até mesmo planejamento de manutenção preventiva. Quanto às habilidades interpessoais, temos uma comunicação clara e assertiva, né? Capacidade de mediação e resolução de conflitos e liderança para coordenar equipes e até mesmo motivar os moradores. É claro que a gente também fala sobre planejamento e organização, né?
seria justamente essa gestão de cronogramas e orçamentos, né? Priorização de demandas e problemas, e até mesmo a capacidade de estar, de certa forma, antecipando alguns riscos e até mesmo propondo soluções, tá certo? Bom, temos uma postura ética e transparente também, né? Seria o comprometimento com os interesses coletivos, as tomadas de decisões imparciais, né? E até mesmo uma prestação de contas regular e clara. Quando a gente fala de formações e certificações, né? Alguns cursos de especialização em gestão condominial, administração e até mesmo liderança, eles acabam agregando aí um grande valor ao síndico profissional, né? Acabam enriquecendo a sua grade curricular. Bom, meu aluno, esse foi o nosso conteúdo reservado para a aula de hoje. Desde já, fico muito grato pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.